pessoal! Hoje nós vamos introduzir aqui o conceito de limite e continuidade de uma função de variável complexa. Então vamos começar diretamente com a definição do que é um limite. Tá? Então a definição de um limite é parecida aí com a definição de um limite de variável real, né? De uma variável real, com épsilons e deltas. Então se a gente tem aí W igual ao f de z definido em um conjunto aberto D, exceto possivelmente em Z0 igual a C. Exceto possivelmente, pessoal, porque a gente sabe que o limite, não necessariamente a função está definida num determinado ponto, né? A gente está avaliando a vizinhança desse ponto. Então, pode ser que a função não esteja definida, mas os valores estejam se aproximando, o limite exista, tá? Então, não necessariamente esse ponto, a função está definida nele. Então, a gente diz que o número W0 é um número complexo, é o limite de f quando z pertencente a D tende a Z0, ou seja, limite da função f de z quando z tende a Z0 é igual a W. Tá? Então, essa aqui é a notação, que é a notação que a gente está acostumado aí de limite. A diferença é que aqui o Z0, o W0 são números complexos, tá? Então, esse limite vai existir. Se dado epsilon maior que zero, a gente consegue encontrar aí um delta maior que zero, tal que, se Z pertencente a D satisfaz essa desigualdade aqui, né? Então, a gente tem aí que delta maior que o módulo de Z menos Z0 maior que zero. Então, a gente vai ter que o módulo de f de z menos W0 vai ser menor que epsilon. Então, isso aí é bem parecido com a definição aí do limite de uma variável real. Então, como a ideia do limite de função de variável complexa pode se assimilar aí à de função de variável real, então a gente consegue também tentar entender essa definição desse contexto, né? Em outras palavras, o que essa definição diz, né, é que a função f de z ela pode ficar tão perto quanto se deseja de W0, desde que z esteja suficientemente próximo de Z0. Então, se a gente volta lá naquela parte de função de variável real, só para ilustrar, né, o que a gente tem, né? A gente tem um plano cartesiano, né? A gente tem uma função f, então vou colocar ela aqui em vermelho. E a gente quer verificar, né, calcular um limite aí dessa função f, tá? Então, a gente tem aqui o ponto do nosso interesse, tá? Nesse caso aqui, a gente teria o ponto Z0, tá? E a gente tem o valor dessa função que a gente também quer encontrar, que é justamente o limite, que nesse caso aqui seria o W0. E aí, o que quer dizer esses épsilons e deltas, né? Isso do ponto de vista de função real, tá, pessoal? Que a gente não tem como visualizar a função complexa. A gente vai ter um intervalo, né? A gente vai abrir um raio em torno desse Z0 aqui, tá? Então, quando a gente fizer isso, a gente vai abrir aqui um raio, que a gente vai chamar esse raio de delta. Então, a gente abriu delta para um lado, a gente vai ter aqui Z0 mais delta, e a gente vai ter Z0 menos delta, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa para o caso aqui de W0. Então, a gente abriu um raio para um lado e para o outro. Quando a gente fez isso, a gente obteve aqui um intervalinho. O tamanho desse raio que a gente abriu é epsilon. Então, W0 mais epsilon, W0 menos epsilon, tá? Então, o que quer dizer a definição de limite, tá? A gente consegue que a função esteja tão perto quanto se deseja de W0, desde que Z esteja suficientemente próximo de Z0. Então, a condição para isso acontecer é o seguinte: se a gente tem isso aqui acontecendo, ó, Z0, Z menos Z0 menor que delta, então a gente tem que f de Z menos W0 é menor que epsilon. Ou seja, se a gente está pegando pontinhos de Z, né, valores de Z que estejam muito próximos desse Z0, tá? Ou seja, muito próximos quanto? De acordo com esse raio que eu abri. Então, se a gente pega pontinhos de Z aqui que estão dentro desse raio delta, então o limite existindo implica o quê? Que esses valores da função, eles vão se aproximar
dentro desse intervalinho aqui para W0, tá? Então, é isso que quer dizer a definição de limite. À medida que eu me aproximo do Z0, né, a minha função está se aproximando do W0, que é a ideia que a gente já conhece aí de limite de função real. Então, isso é a ideia também para limite de variável complexa. O que a gente não pode fazer é visualizar da mesma forma. Bom, então, vamos fazer o seguinte. A gente viu que essa função de variável complexa, ela pode ser escrita aí como sendo uma soma, né, de funções de variável real, duas variáveis, né? U de xy mais IV de xy, tá? Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Se a gente tem o limite de f de z igual a W0, quando z tende a Z0, quem é o Z0? Número complexo, W0 também, tá? Então, a gente escreve aí o Z0 como x0 mais y0i e o W0 como o 0 mais IV0, tá? Então, se a gente tem esse limite, o que isso quer dizer? Como f de z pode ser representado em termos de u e v, então a gente vai ter que o limite de u quando xy tende a x0 e y0 e o limite de v quando xy também tendem para x0 e y0 existem e são iguais ao 0 e v0, tá? Então, isso quer dizer, em outras palavras, que se o limite existe para f de z, então ele vai existir aí individualmente para u de xy e v de xy. Por quê? Porque f de z é igual a u mais iv. É a mesma coisa. Então, se eu aplico o limite do lado do f de z, né, nessa igualdade aqui, então o limite do lado direito vai ter que ser igual ao do lado esquerdo. E aí a gente tem essa relação entre esses limites, tá? Então, se o limite da função f de z existe, então o limite de u de xy e o limite de v de xy vão existir também. Para a gente provar a existência de um limite, né, a gente pode utilizar a própria definição, que aí seria bem formal do ponto de vista matemático, a gente utilizaria épsilons e deltas para fazer isso. Isso não é o objetivo do nosso curso, né? Ou a gente teria que fazer outros tipos de avaliação para limites aí de duas variáveis, que é o que vocês vão ver aí na teoria de funções de várias variáveis. E também não é o nosso objetivo nessa disciplina. Então, para a gente poder trabalhar um pouco de limites, né, de variável complexa aqui, eu vou definir para vocês alguns limites que são elementares e algumas propriedades que são importantes. E aí, quando a gente combinar esses limites, essas propriedades, a gente consegue aplicar a diversas outras funções aí que a gente não conhece o limite. Então, vamos considerar aqui os nossos dois primeiros limites aí elementares, tá? Bem simples. A gente tem a função f de z igual a z, que se fosse uma função real seria a nossa famosa função identidade. E a gente tem a outra função g de z igual a c, em que c é uma constante. Então, a gente tem uma função constante aí, só que essa constante pode ser complexa, né? Então, o que a gente tem para falar sobre esses limites aí? O limite dessa função z, quando z tende a z0, é igual ao próprio z0. Ou seja, basicamente, a gente substitui o z0 no lugar do z, tá? Então, a gente pode utilizar isso aqui. Então, sempre que a gente tiver aí o limite de z, da função z, isso aí vai ser igual ao z0, que é o número que o z está tendendo. No caso da função constante, se eu tenho o limite da função constante, vai ser ela mesma. Então, não importa qual é o valor que eu estou tendendo com z, eu vou ter o próprio valor constante ali da minha função. Então, a gente vai utilizar esses dois limites para a gente conseguir obter limites de funções que são um pouquinho diferentes. Mas antes disso, a gente vai ver algumas operações com limites que a gente vai precisar para poder calcular outros limites. Então, se a gente tem aí duas funções f e g, né? Nesse caso, a gente vai utilizar, né, trabalhar com essas que a gente acabou de ver, mas aí nesse caso, essa proposição vale para qualquer função f e g que tenha um limite, né? Que o limite seja finito. Então, se a gente tem aí o limite de f de z igual a w1 e o limite de g de z aí igual a w2, e C é uma constante complexa, então a gente tem as seguintes propriedades.
Qual delas? Se a gente tem um limite aqui que multiplica essa constante pelo f, bom, o limite de f é W1. Então, se eu tenho uma constante multiplicando, o que vai acontecer com o limite final? Vou multiplicar pela mesma constante, tá? Se eu tenho o limite de f mais ou menos z, então o limite disso vai ser justamente o W1 mais ou menos W2, tá? O limite da multiplicação das funções vai ser a multiplicação dos limites, tá? Então, o limite de f de z vezes g de z é igual a W1 vezes W2. E quando a gente tem um quociente, a gente vai ter também que o limite do quociente é o quociente dos limites, tá? Desde que o limite que está no denominador, que nesse caso aqui é o W2, ele seja não nulo. Se a gente tiver ali um valor tendendo a zero, a gente vai ter uma indeterminação e aí a gente não vai ter limite ali para calcular, utilizar essa propriedade, tá? Então, a gente tem essas 4 propriedades, né, que são das operações aí, elementares entre funções. Dito isso, pessoal, vamos pensar nesse limite aqui. Ó, a gente quer calcular o limite de z ao cubo mais i sobre z quando z tende a i. Bom, se a gente tem aí aquelas propriedades, né, lá do limite, que o limite da soma é a soma dos limites, né, então a gente consegue separar esse limite. Então eu vou fazer aqui aos poucos para a gente ver o que a gente está utilizando, mas basicamente a gente vai utilizar todas essas propriedades que a gente falou aqui. Então o limite de z ao cubo mais i sobre z, quando z tende a i, é a mesma coisa que o limite de z ao cubo mais o limite de i sobre z, tá? Bom, isso aqui, pessoal, quem é esse limite de z ao cubo, né? O limite de z ao cubo não é o limite de z vezes z, né? Só para a gente ver a técnica que a gente está utilizando. Bom, e o limite do i sobre z? Quem é, né? Na verdade, é o limite de i sobre o limite de z. Bom, então aqui a gente já destrinchou bastante coisa, porque a gente chegou num ponto em que a gente tem justamente os limites elementares que a gente viu, que é o limite da função z, o limite de uma constante. E aqui, nesse primeiro caso, a gente tem o limite aí da multiplicação, tá? Que a gente viu que o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Feito isso, pessoal, quem vai ser esse limite, então? Bom, o limite de z, a gente viu que é o próprio ponto que o z está tendendo, é i. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter i vezes i, tá? Porque a gente tem limite da multiplicação, multiplicação do limite. Mais, limite de i é o limite da constante, que a gente viu que é a própria constante. Sobre o limite de z quando z tende a i, que é o próprio i. Então, quanto que dá isso aqui, né? A gente vai ter menos i mais 1, tá? Então, esse aí é, de fato, o limite da função z ao cubo mais i sobre z, tá? Bom, então a gente utilizou os limites elementares mais a propriedade da multiplicação e a gente obteve aí o limite de uma função que até então era desconhecida para a gente. Então, a ideia de se utilizar desses conhecimentos é essa, é a gente destrinchar uma coisa mais complexa numa coisa mais simples e utilizar o simples mesmo que a gente já conhece. Então, agora que a gente definiu o limite de uma função complexa, a gente consegue definir o que é uma função contínua. A gente diz que uma função f complexa é contínua em um ponto, tá, pessoal? Então, continuidade a gente pensa em ponto. Então, ela é contínua num ponto z0 do seu domínio, se o limite dessa função, quando z tende a z0, é a função nesse ponto, tá? Então, o limite ele não só existe, mas é a própria função naquele ponto. Quando a função f ela é contínua em todos os pontos do domínio, a gente diz simplesmente que f é contínua, tá? Então, existe essa ideia de continuidade num ponto e continuidade dentro de um conjunto, tá? Ela é contínua apenas se ela é contínua em todos os pontos daquele conjunto. Se ela é contínua num ponto, ela é contínua no ponto e acabou, tá? Então, a partir dessa definição, a gente tem 3 critérios que a gente pode seguir, 1, 2, 3 aí, para verificar
se uma função f ela é contínua em um ponto z0 aí do domínio dela, tá? Bom, qual é a primeira, né? Primeira coisa que a gente tem que verificar, se esse limite existe, tá? Por quê, pessoal? Porque a gente viu que para ela ser contínua, o limite tem que existir e tem que ser igual à função no ponto. Ou seja, ele precisa existir primeiro. Se o limite não existe para aquela função, a gente nem tem mais o que continuar porque ela não vai ser contínua, tá? Bom, o segundo ponto que a gente tem que testar, depois que o limite existe, é se a função está definida nesse ponto. Ou seja, se aquela função existe um valor para ela naquele ponto. Tá? Não adianta nada eu pegar um ponto, né, nesse caso da continuidade, esse ponto aqui, o limite existe, mas a função não está definida nele. Né? Então, por exemplo, uma função que eu tenho uma indeterminação no denominador, que nem a gente viu lá nos exemplos de funções complexas. Às vezes a gente não tem ela definida nesse ponto. Se a gente não tem ela definida, então a gente não pode avaliar a continuidade nesse ponto. E o terceiro passo, então, se o limite existe, se a função está definida no ponto, o que a gente precisa verificar? Justamente o que foi dado na definição de continuidade. Se esse limite que existe é igual à função no ponto, tá? Se isso ocorrer, se essas três ocorrerem, a gente tem que a continuidade está definida para essa função no ponto z0, tá? Importante dizer, pessoal, isso aí é uma progressão. Se um funciona, a gente vê se o 2 funciona e finaliza com 3. Ou seja, se um falhou ou 2 falhou, a gente não precisa continuar porque não está satisfazendo aí o que precisa para continuidade. Então, nesse exercício aqui, a gente quer mostrar que a função z ao quadrado é contínua no ponto z0 igual a 1. Como que a gente faz isso? Primeiro, né, a gente tem que mostrar que o limite existe. Bom, quem é o limite quando z tende a 1 de z ao quadrado? A gente viu, né, que a gente consegue escrever esse z ao quadrado como sendo z vezes z. E aí a gente consegue utilizar a propriedade de multiplicação, né? O limite da multiplicação é a multiplicação do limite. Né? Então, quem é o limite de z quando z tende a 1? É o nosso limite elementar, que é 1. Só que a gente tem aqui de z vezes z, temos de 1 vezes 1, então isso aqui vai ser igual a 1. Ou seja, a gente conseguiu mostrar aqui que o limite, ele existe. Então, a primeira coisa foi satisfeita, o primeiro critério foi satisfeito aqui para a continuidade. Bom, segundo critério, a gente tem que ver se a função está definida nesse ponto. O que isso quer dizer? F de z0 existe? Tá? Sim. Por quê? Porque a f de z0 ela é igual a f de 1, que é igual a 1. Certo? 1 ao quadrado, que é igual a 1. Ou seja, a gente tem aqui que o f de z0 é igual a 1. Tá? Bom, e aí, pessoal, já meio que matou, né? Porque a gente tem a terceira, que é para ver o quê? O limite de z tendendo a z0, que é 1, da função z ao quadrado é igual à função no ponto. Isso acontece? Sim, pessoal, porque a gente viu que o limite de z ao quadrado é 1. E a gente viu também, no item 2, que a f de z0 é 1. Tá? Ou seja, a gente conseguiu aqui satisfazer a definição de continuidade. E aí a gente conclui, né? Portanto, como f satisfaz, né? 1, 2 e 3, f é contínua em z0 igual a 1. Bom, agora que a gente sabe o que é a continuidade, né? Vamos ver algumas propriedades aí que essa continuidade de funções traz para a gente. Então, vamos considerar aqui A e B conjuntos abertos, complexos, tá? E vamos considerar três funções complexas que são contínuas. A primeira delas, na verdade, é a F1, que está indo do conjunto A e do conjunto A até o conjunto dos números complexos, tá? A F2, que vai de A nos conjuntos dos números complexos também, e a função G,
que ela está indo de um conjunto B em C. Tá? Então, são funções complexas e a gente tem aqui que satisfazer, nesse caso, para uma das propriedades, né, que a imagem de F1 está contida aí em B. Tá? Mas isso a gente vai falar depois. Então, basicamente, a gente tem três funções definidas aí em domínios diferentes. A gente tem que ser uma constante complexa e a gente está considerando que todas essas funções elas são contínuas. Tá? F1 e F2 são contínuas em Z0 e G é contínua em F1 de Z0. Então, feito isso, o que a gente pode afirmar? Primeiro, se a gente multiplica essa função F1 por uma constante, se a gente soma F1 e F2, ou se a gente multiplica F1 e F2, então esse resultado da multiplicação por constante, multiplicação de funções ou soma de funções, também vai ser contínua nesse ponto Z0, tá bom? Então, soma, multiplicação e multiplicação por escalar vão ser contínuas. Segunda, pessoal, se a função F1 no ponto Z0 é não nula, então a função 1 sobre F1 também é contínua, tá? Que é mais ou menos aquela propriedade que a gente viu lá do limite, né? E a terceira é que se a gente compõe a função G com F1, ela vai ser contínua em Z0, tá? Uma coisa importante aqui é que quando a gente tem composição de funções, né, a gente tem que ter que o domínio e a imagem estão se complementando ali para a gente poder compor. E aí, por isso que a gente tem aí essas definições de domínio como no enunciado da proposição. Então, para finalizar nossa aula, vamos falar mais um pouquinho dessa proposição, né? Só para deixar bem claro aqui e pontuar as coisas que a gente tem que extrair dela. Se duas funções f1 e f2 estão definidas no mesmo conjunto e são contínuas em um dado Z0, então a soma e a multiplicação também são contínuos, tá? Importante, pessoal, dessa frase aqui, mesmo conjunto, tá? Eu não posso somar funções, multiplicar funções que não estejam definidas da mesma forma, do ponto de vista de conjunto, tá? Então, estando no mesmo conjunto e sendo contínua num ponto, a soma e a multiplicação também é. Segunda observação, né? O mesmo é válido para a multiplicação por constante, tá? Então, se eu multiplico por uma constante ali, f1, eu vou ter uma função contínua. Isso também é válido aí, como a gente viu, para denominador, quando a gente tem quociente de funções. Se esse quociente de funções, as funções estão no mesmo conjunto e o denominador é não nulo nesse ponto que a gente está avaliando a continuidade, então esse quociente, essa divisão vai ser contínua também, tá? E o item 3, que talvez seja o que a gente menos vai usar aqui, é sobre composição de funções, tá? E aí a gente tem que se G e F1 são duas funções contínuas em Z0, né? E a imagem de F1 está contida no domínio de G, então essa composição vai ser contínua também. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar aqui sobre limite e continuidade de função de variável complexa. Na apostila de vocês, esse conteúdo está mais detalhado, com mais exercícios. Então, deem uma olhada lá e tragam as dúvidas de vocês para a próxima aula.